E quem comenta as declarações da servidora e fiscal da vacina no governo durante a CPI, além da indicação do presidente Bolsonaro ao STF, é o cientista político Rodrigo Prando. Oi, Rodrigo, boa tarde, obrigada por estar com a gente no Jovem Pan Agora. Muito boa tarde, um prazer estar aqui contigo e com os ouvintes da Jovem Pan. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, Rodrigo, a depoente de hoje, Regina Célia, afirmou que não identificou nada típico na fiscalização do contrato da vacina e contestou a versão dos irmãos Miranda. Bom, é uma fala contra a outra, um discurso contra o outro. Existe como provar quem está certo? Olha, geralmente, quando você está falando de um órgão público, quando você está falando da burocracia, existem documentos. Então, qualquer ação dentro das instituições, dentro de uma organização, ela deve prevalecer a partir de 3 princípios fundamentais: a impessoalidade, a formalidade, o que significa que tudo tem que ser registrado formalmente, via documentação, e o exercício da profissão por administradores profissionais. Então, assim, tanto a administração privada quanto a administração pública tem que ter pelo menos esses 3 elementos: a impessoalidade, a formalidade com a documentação e também profissionais. Então é a partir daí que vão se confrontar as 2 versões. Inclusive, existe um instrumento da própria CPI, que é a possibilidade de uma careação. Os senadores podem convocar novamente os irmãos Miranda, o deputado e o funcionário também do Ministério, e colocá-lo ao lado da depoente de hoje, para cotejar as 2 versões à luz dos documentos, mas tem sim como avançar na busca da verdade dos fatos. Bom, e ainda falando sobre a CPI, está previsto para sexta-feira o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, só que uma sessão sigilosa. Rodrigo, por que ele teve essa prerrogativa? E isso não descredibiliza um pouco a CPI? Como que a população, que uma parte da população governista que já desacredita nesse trabalho da comissão, o fato de ser em sigilo também não faz com que as pessoas questionem ainda mais? Ou é um direito realmente do ex-governador? Sem dúvida nenhuma que o sigilo, o segredo, ele deve ser sempre a exceção no Estado democrático de direito. Então, nada melhor do que a luminosidade, do que as câmeras, do que a transparência para todo tipo de ação. Deve haver algum motivo que eu desconheço de antemão qual seja esse motivo para o tratamento em relação ao ex-governador. Mas provavelmente, à luz daquilo que se trouxer à tona, nós poderemos verificar se isso é positivo ou não. Agora, sem dúvida nenhuma que gera estranheza o fato de o depoimento ocorrer desta maneira. Mas, de novo, o segredo, aquilo que não pode ser publicizável imediatamente, é a exceção no Estado democrático de direito numa república. Bom, falando sobre o Supremo agora, como a gente acabou de dizer, o presidente Bolsonaro citou o nome de André Mendonça para a vaga no STF, no lugar do ministro Marco Aurélio Mello. Com isso, Rodrigo, ele está cumprindo aquela promessa que ele tanto falou de indicar um nome terrivelmente evangélico para este cargo? Esse terrivelmente evangélico é aquele tipo de afirmação que jornalista e a mídia gosta muito, né? E o presidente sabe disso porque impacta, né? Então a gente sabe que os evangélicos são em grande medida, né, uma base de apoio do governo Bolsonaro, e isso nunca foi segredo para ninguém. Então, ao afirmar sobre um ministro terrivelmente evangélico, o presidente deixa claro politicamente a sua intenção. Então o recado foi dado, tanto foi dado que sempre vem à tona esta frase do presidente, e parece que ele se encaminha para o cumprimento. Eu só não gosto do terrivelmente, né? Eu acho que poderíamos deixar de lado isso. A grande questão para a gente entender, porque muita gente fala assim, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal não são concursados. Não, não são. Eles são indicação política do presidente. Nós temos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Dentro do judiciário, os juízes são concursados, têm carreira. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm 2 principais prerrogativas para ocuparem o cargo:
Quais são essas prerrogativas? Notório saber jurídico e reputação ilibada. Só que, além de tudo, há uma enorme costura política, porque o André Mendonça, para chegar ao ponto de ser indicado, ele provavelmente consultou os próprios ministros do STF. E tem outra coisa, é indicação para um poder que é o poder judiciário. Mas essa indicação vem do Poder Executivo, do Presidente da República. Como nós temos que ter a harmonia entre os três poderes, quem que vai fazer a sabatina e vai aceitar ou não o André Mendonça para indicação como ministro da Suprema Corte no Brasil? É o Senado da República. Então, são os senhores senadores que vão acolher esta indicação do Presidente da República e vão deliberar. É o momento em que, democraticamente, à luz da Constituição, os poderes, além de buscarem a harmonia entre si, podem exercer os freios e contrapesos. Então, se, por exemplo, houver algo que desabone o ministro no entendimento dos senadores, eles podem barrar essa indicação. Então, só para que as pessoas entendam que você tem alguém que é indicado pelo chefe do Executivo, mas ele tem que passar pelo crivo do Legislativo, no caso, o Senado da República. Falando em senadores, Rodrigo, o senador Alessandro Vieira quer implementar uma CPI para investigar o esquema das rachadinhas, principalmente após as denúncias da ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que este seja o momento ideal para isso? Nem que seja o momento ideal, mas essa ideia é mais para criar um fato político. A grande questão é a seguinte: vamos pensar, se for comprovada qualquer irregularidade no caso das rachadinhas, sendo operada diretamente pelo presidente Bolsonaro, isso é anterior ao mandato. Então, quando existe uma CPI, a CPI, quando ela é uma ideia em potencial, ela serve como um fato para desgastar politicamente o governo e serve como uma ameaça. Então, politicamente, ela cumpre um papel desde o momento que se aventa uma possibilidade. No caso, nós estamos vendo uma CPI que já está em funcionamento e que tem obtido um desgaste em relação ao governo, especialmente na condução da pandemia e agora, especificamente no caso das vacinas. Mas qualquer discussão jurídica não tem relevância nesse momento, porque são atos anteriores ao mandato. Agora, por que tem uma importância política, mesmo não tendo uma relevância nesse momento jurídica, ao que me parece, em que pese que eu não sou jurista? Politicamente, ela pode desgastar o discurso, a narrativa do presidente Bolsonaro, que todos sabemos procurará sua reeleição no ano que vem. Então, em 2018, o presidente se coloca na função do chefe do Poder Executivo, depois de uma eleição, de ser referendado pelas urnas, com duas grandes bases de sustentação: o liberalismo, que viria pelo Paulo Guedes, e o combate à corrupção, simbolizado na figura do Sérgio Moro, expressão máxima da Lava Jato. Se continuar essa discussão das rachadinhas, mesmo que seja anterior ao mandato, haverá, sem dúvida nenhuma, um desgaste político para o Bolsonaro, para a sua narrativa de ser alguém que combate, nunca praticou corrupção, o que vai ter um impacto provavelmente na eleição do ano que vem. É isso, conversamos com Rodrigo Prando, cientista político. Rodrigo, mais uma vez, obrigada. Excelente tarde para você. Para você também uma excelente tarde, para toda a equipe técnica e para todos os ouvintes da Jovem Pan. A gente agradece.